Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Curso do Livro, o canal onde a gente pega um livro de tecnologia, transforma ele em videoaula para você aprender de uma forma mais fácil, mais didática. Bom, já vamos começar aqui a nossa aula falando de criação de objeto, que a gente parou na aula anterior, falamos de notação literal, e a gente vai criar agora objeto com notação de construtor. Deixa eu pegar aqui a caneta laser para ficar fácil aqui. Então, a palavra-chave new e o construtor de objeto criam um objeto em branco. Você pode adicionar propriedades e métodos ao objeto. Então, primeiro, você cria um novo objeto usando uma combinação da palavra-chave new, que é uma palavra-chave reservada, tá, do JavaScript, e a função de construtor, que é object. Então, isso aqui é uma palavra também reservada, que é uma palavra usada para você criar o objeto. Ok? E aí abre e fecha parênteses. Essa função é parte da linguagem JavaScript e é usada para criar objeto. Ou seja, eu estou falando para você é que isso aqui são palavras reservadas. Você não pode colocar nome de variável com esses nomes aqui. Ok? Bom, em seguida, depois de ter criado um objeto em branco, né, no caso aqui ele não tem nada, você pode ir adicionando propriedades e métodos. Lembrando, propriedades são variáveis que dentro do objeto se transformam em... propriedades são variáveis que dentro do objeto se transformam em propriedades. Ok? E funções se transformam em método. Ok? Bom, aqui nós temos um objeto hotel. Nós declaramos aqui a var hotel e criamos aqui um new objeto. E aqui a gente vai declarar as propriedades desse objeto. Como que funciona essa declaração do objeto? A gente vai utilizar o operador membro, que é o ponto. Então, eu digito aqui o nome hotel, que é o nome do meu objeto, que eu já instanciei ele aqui, ó, new object. A gente tem que escrever isso aqui para você poder passar para a linguagem que isso é um objeto, ok? E aí você vai adicionando propriedades e métodos. Como que eu adiciono propriedade? Hotel.name. E aí eu boto o sinal aqui que vai receber o valor do nome, no caso aqui name, que é o quai, né? Eu dou o nome de hotel aqui que está no livro. Hotel.rooms, né, que são os quartos. Ele vai receber 40, então 40 quartos. Hotel.booked, que vai receber igual 25. Ou seja, você declara aqui o nome do objeto, ponto, e aqui você coloca os nomes que você escolher. Tá? Aqui é o nome da sua escolha e depois o valor. Então, aqui a gente está colocando as propriedades dentro do objeto. E aqui embaixo não é diferente. Aqui é uma função que dentro do objeto se transforma num método. Então, eu declaro aqui hotel, operador membro, né, o ponto, a anotação de ponto aqui para eu declarar o que vem depois. E aqui o nome da minha função, check availability, que vai fazer para mim aqui um cálculo, né, dentro de uma função, que é o return this. Né, this, quando eu menciono essa palavra aqui, a gente vai aprender mais à frente, mais a fundo essa palavra reservada. Mas o this, ponto, rooms, eu estou falando o seguinte, dentro desse objeto, eu quero que ele pega a variável rooms, a propriedade rooms, menos o this booked, e aí ele vai retornar esse valor aí do rooms menos o booked. Ok? Isso aqui é o método. Bom, continuando aqui ainda na nossa teoria, como é que a gente faz para atualizar um objeto? Então, para atualizar o valor das propriedades, use a notação de ponto, né, ou colchetes. Então, aqui, ó, operador membro ponto, hotel name igual, né, que aqui esse igual aqui é o recebe, né, que é o operador de atribuição, é uma atribuição, e aqui o nome. Aqui eu estou atualizando o nome. Lembra que o nome aqui ele estava quai. Se eu fizer isso aqui, ele vai atualizar o nome. Eu estou chamando o meu objeto, estou chamando a propriedade, né, o nome da propriedade. Estou colocando aqui o operador de atribuição, que é esse sinal de igual. Um sinal de igual é o operador de atribuição. E aí depois eu coloco o valor da propriedade. Né, aqui, entre aspas simples, está o parque, que é o novo nome do hotel. E também posso utilizar essa forma aqui, que é a forma com colchete. E aí eu coloco hotel, abro e fecho o colchete, dentro dele
nesse caso aqui é o nome da propriedade, né? Eu coloco a aspas simples, e aí eu venho com um sinal de atribuição, operador de atribuição, e digito novamente o valor da propriedade. E aí ele vai atualizar, né? Como se fosse um update. E também, nós temos aqui embaixo o delete, tá? Para excluir uma propriedade, use a palavra-chave reservada delete, em seguida o nome do objeto, o operador e o nome da propriedade, que seria a variável, né? O nome da propriedade. E aí ele vai deletar. Se você quiser só limpar o valor da propriedade, configura a string como branco. Nesse caso aqui, se eu quiser deixar em branco, né, tirar ou limpar a propriedade, é só colocar aqui, abre e fecha o aspas simples, aspas dupla também vai dar a mesma coisa, e aí eu estou limpando a minha propriedade, ok? Lembre-se sempre, eu primeiro chamo o nome do objeto, ponto, e aí eu venho com a minha propriedade. Se eu não fizer isso, não vai dar certo, ok? Bom, continuando aqui, prosseguindo, criando vários objetos, né, notação de construtor. Como que eu faço para criar vários objetos com notação de construtor? Bom, às vezes você pode querer que vários objetos representem coisas semelhantes. Construtores de objeto possuem uma função como modelo para criar objetos. Primeiro, crie um modelo com as propriedades e os métodos de objeto. Então, olha só que interessante. Aqui no caso, eu tenho uma function hotel, que será utilizada como modelo para criar novos objetos que representam hotéis. Como todas as funções, ela contém instruções. Neste caso, elas adicionam propriedades ou métodos ao objeto. A função tem 3 parâmetros, cada um configura o valor de uma propriedade no objeto. Os métodos serão os mesmos para cada objeto criado, né, usando essa função. Bom, aqui nós temos uma função hotel, e ela tem a declaração aqui já de 3 parâmetros, que seriam as propriedades, name, rooms e o bucket. Aqui dentro, eu coloquei o this name, recebe aqui o operador de atribuição name, this rooms, this bucket, book. E aqui, this check availability, eu recebo aqui a function return this rooms and this bucket. Isso aqui é o método, eu estou criando ele dentro de uma função. Quando eu for criar aqui o objeto, propriamente dito, eu vou instanciar ele. Como que seria essa instância? Então, eu posso criar uma instância aqui usando a função de construtor. A palavra-chave new, seguida por uma chamada para uma função, cria um novo objeto. Então, ó, new, aqui é a chamada da função, e aqui eu digito os parâmetros. Isso vai ser atribuído a um objeto, que é aqui uma variável, aqui no caso, qual hotel, igual a new hotel. Esse hotel aqui é da minha função, ok? E aqui eu tenho os parâmetros, né? O nome, aqui eu tenho o quartos, aqui eu tenho os quartos, os reservados, né? Esses aqui são os valores utilizados na propriedade desse objeto, que vai estar tudo atribuído a esse objeto aqui, ó. Isso aqui são as propriedades do objeto e esse aqui é o objeto. Ok? Isso aqui é o método dentro dessa função. O this check availability é a função também dessa função aqui. Esse método está dentro dessa função. O this, ele referencia esse objeto. Tá? Não se preocupe com a palavrinha this, porque nós vamos aprender ela mais para frente. Vai ter uma parte que a gente vai passar somente nessa palavrinha. E não se preocupe também se você, nossa, é muito termo, muita coisa. Eu acredito que com a prática, tenho certeza que com a prática vai ficar mais fácil. Por isso que no livro eu transformo ele em videoaula para poder desmistificar isso para você, te ensinar na prática. Às vezes fica um pouquinho confuso só lendo o livro, né? Se você tiver o acesso ao livro e tal, se você for só ler ele, você vai ver que fica um pouquinho mais complicado de aprender. Mas na videoaula aqui vai ficar fácil para você. Bom, criando objetos com a sintaxe de construtor. Então aqui, ó, nós temos um objeto vazio, né, chamado hotel. Então aqui é var hotel e aqui new object, e aí eu abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Depois
nós vamos atribuir as propriedades e o método. Então, eu venho com a palavra que eu criei aqui da minha variável, né, que é o nome do objeto, hotel.name, isso aqui vai ser uma propriedade do objeto, e aí eu uso aqui o operador de atribuição, sinal de igual, e coloco o valor da propriedade. A mesma coisa eu faço aqui no rooms, no bucket, e aqui no método, hotel.checkAvailability, e aí eu venho aqui atribuo ele uma função que vai retornar aqui a quantidade de quarto menos a quantidade de quarto reservado. Essa parte de baixo, a gente vai fazer inserção disso no HTML. Então, eu criei aqui uma variável, dei um nome para essa variável, busquei o ID dentro do meu HTML, onde eu quero inserir o lname, né, que é essa variável que eu criei. O lname content vai receber aqui, olha que interessante, eu vou receber aqui do meu objeto o nome. Então, eu declaro aqui o nome do objeto, hotel, que é esse nome aqui, e a propriedade name, que é aqui que eu já atribuí. E embaixo, a mesma coisa. Bom, então, para a gente poder desmistificar isso, vamos desenvolver a nossa prática. Então, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu Visual Studio Code. Vamos abrir aqui na nossa pastinha C03, clicar aqui dentro, criar um novo arquivo, e ele vai se chamar object.html. Não, object construtor, né? Construtor. Que a gente já fez o literal. Agora é o construtor. Ok? Bom, o que eu vou aproveitar aqui? Eu vou pegar do literal aqui, vou dar um Ctrl A, Ctrl C, no construtor, Ctrl V. Aqui dentro do JavaScript, vou fazer a mesma coisa, da pastinha. Object construtor.js. Ok. Então está criado aqui, deixa eu até finalizar aqui. O objeto construtor, o que nós vamos mudar aqui? Nós vamos botar aqui hotel name, availability, rooms. Aqui nós vamos mudar. Vai ser o objeto construtor. Vamos mudar também no título. Aqui está o objeto literal, aqui nós vamos colocar construtor. Ok, está chamando o nosso CSS, tal. Ctrl S para salvar. Falta um detalhe, né? A gente vem aqui no index dentro da pastinha C03. E aí, nós vamos copiar esse TR. Na verdade, selecionar, Shift Alt, seta para baixo. Aqui é o 5 Object Construtor. Posso até copiar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl S para salvar, beleza, está pronta aqui também a nossa biblioteca para fonte de consulta. Posso abrir aqui o meu Object Construtor, Open with Live Server, vamos ver se ele vai abrir aqui. Ele acabou abrindo aqui do outro lado, que eu estou usando 2 monitores, mas eu vou colocar ele aqui do lado e vai dar certinho aqui. Bom, beleza. Vamos abrir aqui agora o nosso Object Construtor JS. Deixa eu minimizar aqui. O que nós vamos fazer? A primeira coisa, nós vamos iniciar o objeto, né? Setar o objeto. Então, nós vamos setar o objeto. Sempre quando você vê esse set aqui, a gente vai ver muitas essas expressões na programação, set e get. O set é você como se fosse iniciar, dar o start, né, no seu objeto. Var hotel new object. Abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Isso aqui é a declaração de um objeto. Então, nós já temos um objeto criado. Agora, eu vou atribuir a esse objeto algumas propriedades. Então, eu venho aqui e digito o nome do meu objeto, hotel, operador membro, que é o ponto, e aqui o name. Como que esse hotel vai se chamar? Ele vai se chamar Hotel 10. Ponto e vírgula. Depois eu vou ter aqui um hotel.rooms, que vai ser a quantidade de quarto. E aqui eu vou ter 120 quartos. Ponto e vírgula.
E nós vamos ter também o hotel.booked, que vai ser o quê? Reservas. Nós vamos ter aqui 77, ponto e vírgula. E nós vamos ter aqui um método, que nada mais é do que uma função. Quando a função está dentro do objeto, ela se transforma num método. Então, nós vamos ter aqui um hotel.check availability igual function, abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, return. O que ela vai retornar? Ela vai retornar nesse objeto aqui, então, nesse objeto, a propriedade rooms, menos, nesse objeto, a propriedade booked. Ponto e vírgula, e ponto e vírgula aqui. Ctrl S para salvar, ainda não vai acontecer nada, obviamente, porque agora eu vou pegar os elementos dentro do HTML para poder, com o JavaScript aqui, inseri-los lá na minha página. Então, primeira coisa, var elemento name, eu quero no objeto document.getElementById, abro, fecho, eu vou pegar lá no hotel, no ID hotel name, ponto e vírgula. Eu quero que o elemento name, ele utilize a propriedade text content, que é para inserir texto, conteúdo, né? Conteúdo de texto. Aonde o que eu quero atribuir nesse conteúdo de texto? Eu quero pegar a propriedade do hotel name. Posso vir aqui, Shift Alt, seta para baixo, vou dar um Enter aqui só para espaçar. Esse aqui é o hotel name e esse aqui vai ser o hotel, o elemento rooms. O elemento rooms, ele vai pegar para mim no rooms e eu quero que ele, o elemento rooms, ele text content aonde? Eu quero que ele insira, né, dentro do meu rooms a quantidade disponível. Onde que eu vejo a quantidade disponível? Na minha função check availability. Então vem aqui em hotel, ponto, check availability, abro, fecho parêntese e dou um Ctrl S para salvar. Então no hotel 10 eu tenho 43 quartos livres. O objeto construtor nada mais é do que a declaração, inserção de métodos e propriedades, e essa parte aqui a gente já está treinando, você sabe, como que eu pego o elemento, no caso aqui, by ID. Tá? Peguei o elemento, atualizei no HTML, peguei o elemento e atualizei no HTML. Vamos continuar. Crie e acesse aí vários, né, objetos com notação de construtor. Eu posso criar vários objetos com notação de construtor, né? Criar múltiplos objetos na mesma página. Função de construtores define um modelo para os hotéis. Então aqui, ó, tem uma função que define. Depois de criar as instâncias, podemos acessar. Então depois que eu crio todas as instâncias, eu criei aqui as instâncias, eu posso acessá-las, né, através aqui do seu, ó, eu acesso aqui, por exemplo, qual hotel, ó, eu posso acessar aqui qualhotel.name, que vai ser esse primeiro aqui, né? Eu instanciei o objeto, esse primeiro parâmetro aqui vai ser o name, o segundo é o rooms e o terceiro booked. Como que eu sei disso? Porque eu declarei aqui em cima na minha função. É uma função com parâmetros. Então, depois de criar as instâncias, podemos acessar. E nesse exemplo, os dados a partir de 2 objetos são acessados e gravados na página. Então, olha que bacana. Vamos fazer esse exemplo aqui, desenvolver na prática? Abra aí o seu Visual Studio Code. O que nós vamos fazer? Primeiramente, vim aqui no Index. Vamos preenchendo aqui a nossa biblioteca de consulta, para depois ficar mais fácil. Então, vou vir aqui no 6. Esse aqui vai ser o objeto construtor 2. Então, aqui, vou colocar múltiplos objetos. Vai ficar melhor. Vai ficar múltiplos objetos. E aqui, mesma coisa. Múltiplos
traço objetos. Selecionei aqui, Ctrl C. Vou dar aqui Ctrl D. Não, ele vai pegar lá em cima. Vou dar aqui só um Ctrl V mesmo. Ctrl V. Ctrl V. Ctrl S para salvar. Bom, não aconteceu nada, né? Porque isso aqui é só o nosso index da biblioteca. Eu vou vir aqui dentro do meu pastinha C03, vou dar um Ctrl V, .html, deixar ele criado aqui. Mesma coisa dentro do meu JavaScript, vem aqui .js. Está criado aí o múltiplos objetos e o múltiplos objetos. Vou minimizar aqui. Posso fechar esse basic function. Aqui no construtor HTML, que é o exemplo que a gente fez anteriormente, vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C. Vou vir aqui no múltiplos objetos que a gente vai fazer agora. Ctrl V e eu vou renomear aqui. Vai ser múltiplos objetos. Eita. Objetos. Múltiplos objetos. Bom, o que eu vou aproveitar aqui? Eu vou aproveitar aqui o hotel disponibilidade. E aqui eu vou deletar esses dois. Eu vou deletar simplesmente e vou criar duas divs aqui. A primeira div vai se chamar hotel 1. E a segunda div eu vou chamar de hotel 2. Aqui dentro eu vou inserir essas informações. Ctrl S para salvar. Deixa eu abrir essa página ali. Open with Live Server. Bom, beleza, está aqui. Posso minimizar. E posso vir aqui para os meus múltiplos objetos. Ok? Então, o que nós vamos fazer primeiramente? Primeiramente, a gente vai criar, nós vamos criar aqui um template, né, para objetos que são hotéis. Então, eu vou dar um ponto e vírgula aqui, criar o template dos objetos de hotéis. Como que eu crio, então, com base na função? Então, vou declarar aqui function, hotel, abro e fecho, e aqui o construtor vai exigir alguns parâmetros. Então, vai ser o name, rooms e o booked. Abro e fecho chaves. Nesse objeto, this, né? Ponto. Name igual a name. Esse name aqui, esse aqui e esse aqui é o mesmo, ok? Então, na verdade, esse name aqui, this name, é o name do construtor que vai receber o name. O que eu digitar aqui, ele vai receber aqui. Ok? Bom, this rooms, operador de atribuição, rooms. This, ponto, booked, operador de atribuição, booked, ponto e vírgula. This, agora é nosso método. Check availability. Function, abro, fecho parênteses, não tem parâmetro, abro, fecho chaves. O que ele vai fazer? Return this.rooms menos this.booked. Ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula para fechar. Bom, nós temos aqui agora uma function hotel, que é um template de um objeto, onde eu tenho aqui o construtor trazendo os parâmetros que eu vou ter que digitar quando eu for chamar o nosso objeto. Então, nós vamos chamar ele aqui agora. Vamos criar aqui objetos. Vou criar aqui, criar dois objetos. Poderia criar quantos eu quisesse, mas eu vou criar dois aqui, até porque no nosso HTML, deixa eu até fechar aqui, no nosso HTML nós criamos aqui dois espaços para dois objetos. Eu poderia até criar mais um aqui, 3. Então, na verdade eu vou deixar só dois, para não ficar confuso. Ctrl S para salvar.
Vem aqui. Bom, criar dois objetos. var, o meu primeiro hotel vai se chamar Ibis Hotel. Vai ser um new hotel, ok? Abro e fecho parênteses, e olha que bacana, o Visual Studio Code nos dá umas dicas. Então, o name, rooms, o bucket, por enquanto, e é do tipo hotel, que é um objeto do tipo hotel. Ainda não tem nenhuma atribuição. Então, eu vou vir aqui, esse hotel aqui vai se chamar Ibis. Vírgula. Quantos quartos tem o Ibis? 230. Vírgula. Quantos estão ocupados? 120. Ponto e vírgula. Posso dar um Shift Alt, seta para baixo aqui, e aqui eu vou renomear. Esse aqui vai ser o hotel Mega. Mega Hotel. O nome vai ser Mega. A quantidade aqui vai ser de 400 quartos, ocupado 238. Ok? Bom, agora eu vou Ctrl S para salvar, não vai acontecer nada ainda. Agora eu vou atualizar aqui as disponibilidades dos hotéis. Então, eu vou vir aqui e vou atualizar o meu hotel. Na verdade, vou atualizar aqui o meu HTML, né? A página, né? Atualizar meu HTML. Então, var. Então, details de detalhe, tá? Eu posso criar aqui detalhe 1. Mas eu vou botar details, por que details? Porque programação em inglês vai se acostumando com a linguagem. Vai receber o quê? O Ibis Hotel.name. Ok? Isso aqui vai receber o Ibis Hotel.name. Vou deixar só até aqui para a gente poder ir atualizando aos poucos, para não ficar muito pesado para você. Bom, vou pegar também, aonde que eu quero pegar e inserir esse nome aí do meu details 1. Eu vou criar aqui uma var, elemento hotel 1, ok? Eu quero pegar no documents, get element by id, aonde? No by id, no hotel 1, né? Não é o id que a gente criou lá. Então, é lá que eu quero pegar, ó. Tá aqui, ó. Hotel 1. Eu quero pegar essa div e eu vou inserir um text content aqui dentro dessa div. Então, peguei aqui o meu hotel 1. E o que eu quero fazer? Elemento hotel 1, ponto, text content, igual. Igual ao quê? Details 1. Então, simplesmente, ao invés de eu pegar e colocar isso aqui direto aqui, eu criei uma variável, details1, que recebe o ibis name, né? O ibis name, ok? O ibis hotel name, e joguei ele aqui. Vou dar um Ctrl S, vamos ver o que acontece. Ele não jogou. Deixa eu ver aqui por quê. Hotel 1, deixa eu ver se está certo. Ctrl C. Deixa eu ver se eu estou chamando aqui o objeto. Ah, aqui, ó. Não estou chamando o nosso JavaScript. Então, não vai nunca. Múltiplos objetos. Ctrl S para salvar. Ó, aqui está o ibis. Eu ainda vou colocar a quantidade aqui dentro. Mas eu quero que você entenda aqui passo a passo. Declarei a variável details. Atribuí ibis.name a essa variável. Depois eu fui lá no meu HTML, através de uma variável que eu nomeei aqui. Peguei no documento get elements by id, lá no hotel 1. Depois esse elemento hotel 1 que recebeu isso daqui, eu vou botar um text content, né, um conteúdo de texto. Ah, qual que vai ser esse conteúdo de texto? Details 1. O que é o details 1? Nada mais é do que o ibis nome. Posso melhorar isso aqui? Posso. Variável de concatenação, mais, abro e fecho, aqui, ó, quartos. Vou dar aqui 2 pontos, um espacinho, quartos, Ctrl S para salvar, ó, ibis quartos, deixa eu até dar um espaço aqui também, ibis quartos. Quantos quartos eu tenho no ibis? Eu vou vir aqui e declarar details 1, e aqui, quando a gente quer concatenar mais coisas dentro dessa variável, ao invés de eu escrever, vou escrever até na frente ali,
Depois eu vou concatenar embaixo para você entender. Então, vou vir aqui mais, e aqui eu vou digitar o Ibis Hotel, ponto, check, availability, abro e fecho parênteses, Ctrl S para salvar, 110 quartos. O que acontece aqui? Note que ele ficou tudo numa linha só. Eu posso jogar isso para uma linha para baixo, fechando aqui, ó, ponto e vírgula, e jogar para uma linha para baixo? Pode. Você pode fazer isso. Desde que você coloque aqui, ó, você declare a variável e aqui você coloca mais igual. Ok? Como se fosse não, né? É uma concatenação com um operador de atribuição. Então, mais igual, vai acontecer a mesma coisa. Ctrl S para salvar, ó, não mexeu em nada. Ok? Nós vamos fazer a mesma coisa com o Mega Hotel. Então, vou vir aqui embaixo. Eu vou declarar aqui var details 2, que vai receber o Mega Hotel ponto name, operador de atribuição, abro e fecho a minha aspa simples, rooms, né, quartos, né? Quartos, 2 ponto espaço, ponto e vírgula. Aqui embaixo eu vou colocar também details 2 mais igual, e aqui eu vou novamente pegar o meu Mega Hotel, ponto, check availability, abro, fecho parênteses e coloco aqui ponto e vírgula. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada, por quê? Porque eu não busquei o meu elemento HTML lá na página para atualizar ele. Eu vou fazer isso agora. Var elemento, e aqui eu vou colocar hotel 2. Ele vai pegar o quê? O document get element by ID. Abro e fecho. Aqui vai ser o hotel 2. Ponto e vírgula. Bom, o meu elemento hotel 2, ele vai fazer um text content, ele vai inserir um text conteúdo. Qual que é o text conteúdo que ele vai inserir? Details 2. Ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. Então, o Mega, o IBS eu tenho 110 quartos, o Mega, quartos, eu tenho aqui 162. Bom, isso aqui é para a gente poderia criar aqui o hotel, a gente criou o IBS, criou o Mega Hotel, né? A gente pode criar aqui quantos objetos a gente quiser. Por quê? Porque aqui a gente criou o acesso ao nosso... A gente criou acesso ao nosso objeto com a anotação de construtor para a gente poder fazer com função múltiplos objetos. Aqui você pode ter vários objetos aqui porque você criou um template. Isso aqui seria uma função template, né, que serve para você usar aí como modelo para todos os objetos de hotel que vão carregar essas propriedades, né, e esse método. Ok? Isso aqui vai servir de base. Fica tranquilo, a gente vai fazer bastante programação orientada a objeto ainda e vai ficar mais claro cada vez que a gente for colocando a mão na massa. Vamos continuar. Adicionando e removendo propriedades dentro do nosso objeto, né? Depois de criar um objeto, na notação literal ou na notação construtor, você pode adicionar novas propriedades a ele. Faça isso usando a notação de ponto, né, que é o operador membro ponto. No caso aqui, ó, a gente criou criamos um objeto de nome hotel, e aqui nós colocamos hotel.gin. Note que aqui dentro não tem essa propriedade, mas nós adicionamos isso através da notação ponto. Então, criamos aqui o hotel.gin e colocamos aqui true. Hotel.pool, né, pool piscina, false. E também podemos excluir, né, remover propriedades. No caso aqui, ó, delete. Primeiro a gente declara a palavra reservada delete, depois hotel.booked. Você nota que aqui dentro do nosso objeto nós temos essa propriedade declarada e a gente pode deletar ela aqui. Então, nesse exemplo, a gente vê que a instância de um objeto é criado usando de forma literal, né? Aqui é um objeto, não é construtor. Aqui é literal, ok? Mas a gente pode, tanto faz declarar literal ou declarar construtor e adicionar novas propriedades, ok?
Bom, imediatamente após a gente criar aqui, a gente recebe 2 propriedades novas, foi o que eu acabei de falar, tá? E que é, no caso aqui, uma academia e uma piscina. E após ter adicionado essas propriedades ao objeto, você pode acessá-los como qualquer um dos objetos, qualquer outra propriedade do objeto, da mesma forma. Ó, aqui ele está acessando aqui hotel.name, que está declarado aqui dentro. Mas eu adicionei depois aqui e acessou aqui, ó, hotel.pool. Você pode acessar da mesma forma as propriedades do seu objeto, mesmo que eles não venham declarados aqui dentro, ok? Ele vai ser atualizado aqui dentro. E para excluir uma propriedade, igual está aqui, né, a gente usa a palavra-chave, como eu disse, delete, e aí a anotação ponto, junto com o objeto. Nesse caso, vai ser removido essa propriedade booked dentro do nosso hotel, ok? E aqui ele vai ter um design diferentezinho, que já está escrito no nosso CSS lá da primeira aula. Bom, vamos desenvolver a prática que vai ficar mais fácil. Bom, abra aí novamente o seu Visual Studio Code. Vamos aqui no nosso index. Mais uma vez, vamos aumentar aí nossa biblioteca. Shift Alt, seta para baixo. Aqui vai ser o nosso set. E aqui vai ser o adicionando e removendo propriedades. Para não ficar muito extenso aqui, eu vou colocar aqui add, removing, só isso. E mais um aqui, properties. Selecionar aqui, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Ctrl S para salvar, não aconteceu nada. Vamos dar uma olhada como é que está ficando o nosso arquivo de biblioteca. Open with Live Server. Ó, bem bacana. Aqui nós temos acesso a todos os nossos arquivos, né, feitos aí durante essas aulas do curso do livro. Bom, beleza, posso fechar aqui. Posso minimizar, na verdade voltar aqui, né? Vou criar o Ctrl V aqui, ponto .html, né, o nosso add removing properties.html. Vou criar aqui também dentro do JavaScript, Ctrl V ponto JS. E aqui dentro do nosso HTML, nós vamos selecionar aqui múltiplos objetos e vamos colar aqui dentro, que a gente vai aproveitar, obviamente, né, parte desse código. E deixa eu ver o que eu vou tirar aqui. Bom, eu vou ter aqui o meu info. Aqui dentro eu vou ter hotel facilidades. Eu vou deletar esses dois aqui que eu não vou utilizar. O que eu vou utilizar aqui vai ser uma div. Dentro dessa div eu vou ter um parágrafo. E o ID do primeiro parágrafo vai ser o pool, piscina. E eu vou ter um parágrafo também, ID gym, que vai ser academia, e aqui vai ser piscina. Ctrl S para salvar. Esse múltiplos aqui nós vamos colocar adicionando e removendo propriedades. Ctrl S para salvar. Beleza, vamos... E aqui eu vou chamar ele, né? Adicionando e removendo. Bom, vou abrir ele aqui. Open with Live Server, piscina e academia. Maravilha. É isso aí que a gente precisa. O que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos vir aqui no nosso... Posso até minimizar aqui. Vamos vir aqui no nosso JavaScript. Primeira coisa, nós vamos setar o nosso objeto. Então, set o objeto. Var hotel, forma literal, vou abrir e fechar aspas, name, dois pontos. Abro aspas simples, vai se chamar Ibis, né? Hotel Ibis. Não recebo nada para fazer isso, tá? É só de forma didática, colocando o nome desse hotel aqui. O rooms,
dois pontos, ele vai ter 180 quartos, vírgula, deixa eu só dar um espacinho aqui para ficar bacana. Nós vamos ter aqui o booked, dois pontos, vão ter 87 quartos. Como eu não vou colocar aqui uma função, eu não preciso dar, na verdade, método, né? Eu não preciso dar aqui vírgula. Ou outra propriedade, né? Se eu fosse colocar aqui, por exemplo, não sei, bom, bedroom, ou bathroom. Aí se eu fosse colocar aqui 40, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que deixar essa vírgula aqui em cima. Como eu não vou fazer isso, são só essas propriedades aqui do meu objeto, então eu não preciso colocar mais vírgula. E fecho aqui com ponto e vírgula. Bom, eu vou agora adicionar. Então, adicionar propriedades, que é esse exemplo aqui. Então, vou pegar o meu objeto hotel e vou adicionar academia nele, gym. E vou colocar aqui que é um valor booleano, true. Então, o meu hotel tem academia? Sim, verdadeiro, ele tem. Vou adicionar aqui piscina. Então, o hotel, ponto, pool, igual a false, ponto e vírgula. E vou deletar o booked. Então, delete hotel, ponto, booked. Deletei lá a propriedade. Vou atualizar o meu HTML. Então, vamos lá. Var elemento name, que vai ser um document, get element by ID. No hotel name, eu vou ter um elemento name, que vai pegar o text content, que vai ser o operador de atribuição hotel.name. Ponto e vírgula, Ctrl S para salvar. Deixa eu ver aqui porque ele não pegou. Hotel name. Eu não criei essa div aqui. Aqui de baixo, eu vou criar ela. Vai ser uma div ID hotel name. Ctrl S para salvar. Beleza. Agora pegou o meu IBS aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu inseri aqui o nome. Eu vou agora pegar e vou colocar se tem piscina e se tem academia. Então, var L pool documents get element by ID pool ponto e vírgula L pool, né? L pool ponto. Aqui eu vou pegar diferente, ó. Vou pegar pela class name, né? No elemento class name igual a hotel ponto pool. Ctrl S para salvar. E olha só que bacana. Aqui ele está inserindo a class name, no caso aqui true, que a gente já formatou lá no CSS. Lembra? A class true e a class false. Se você for mais atento, você percebeu isso. Que aqui no nosso CSS, ó, o true e o false é essa imagem aqui do check. Ok? Bom, se tiver alguma dúvida, você volta umas aulinhas aí para você recapitular isso. Tá? Isso aqui só é formatação CSS. E ele está atacando a propriedade class name, né? A classe desse ID. Então, aqui no ID pool, é a mesma coisa que eu vi se eu viesse aqui e colocasse aqui uma class e colocasse aqui true ou false. É a mesma coisa, só que eu estou inserindo isso aqui através de JavaScript. Ctrl S, volto aqui. E o var elemento gym. Eu vou ter um document
get element by id, abro e fecho parênteses, abro e fecho aspas simples, gen, ponto e vírgula. Aqui eu vou ter um elemento gen, ponto, class name. O que eu quero colocar lá na minha div? A class name, hotel gen. Qual que é a classe hotel gen? É aqui true. Ctrl S para salvar. Mas não aconteceu nada. Ah, ficou faltando declarar aqui, né? O gen, ponto e vírgula. Ctrl S para salvar. E olha aqui que bacana. Piscina não tem, porque está aqui false. E academia tem. Se eu colocar aqui eu digitei errado, né? Aqui na classe pool, eu coloquei piscina false. Deixa eu ver aqui. Isso, piscina false e gen. Se eu colocar aqui false também. Não tem academia no hotel. Então não tem academia e não tem piscina. True. E true. Ctrl S. Ó, tem piscina e tem academia. Então, basicamente, o que a gente fez foi criar uma anotação literal de um objeto, acrescentamos novas propriedades, né, com a notação ponto, deletamos a bucket, nós deletamos essa propriedade aqui através do delete, você não consegue mais acessar ela porque ela está deletada. E aqui nós simplesmente atualizamos os elementos HTML com a nova variável, né, a LName, pegando aqui o objeto .name, aqui nós pegamos e inserimos uma class, aqui não é text content, aqui é uma class name, nós inserimos uma class name, né, que recebe hotel.pool, que é o valor true, e aí ele vai lá e insere dentro da minha div id pool, a mesma coisa aqui na gen. Se a gente perceber aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você, dá um F12, e vou vir aqui no elemento. Olha só, deixa eu baixar aqui. Dentro do meu console aqui, se você apertar F12, você vai ver aí. Olha só, no meu parágrafo id pool, olha aqui, ó, class true. Essa class true, ela foi colocada porque aqui o meu hotel pool é true e eu pedi para ele inserir onde tiver a div id pool, ele coloca a class name recebendo esse parâmetro aqui. Se eu vier aqui e colocar false, dá um Ctrl S para salvar, ó, agora a class false. Ok? Então, basicamente, foi isso que a gente fez aí de novidade. Vamos continuar. Bom, retomando aí. Então, nós vamos fazer aqui para finalizar uma recapitulação de maneiras de criar objeto. Então, a gente pode criar objeto e então adicionar propriedades e métodos. Aqui nós temos a anotação literal, tá? E aqui uma anotação de construtor de objeto. Nesses dois exemplos, o objeto é criado na primeira linha, né, do exemplo de código. As propriedades e métodos são então adicionados a ele mais tarde. Então, olha só, aqui nós temos um objeto totalmente vazio e aqui um objeto totalmente vazio. Então, as duas formas a gente pode criar. Depois a gente vem adicionando aí propriedades e métodos. Olha só que legal, para você recapitular aí, para você poder praticar. Então, depois de criar o objeto, a sintaxe para adicionar e remover quaisquer objetos e métodos desse objeto é a mesma. Então, olha só que interessante, a mesma sintaxe, né? Hotel.name, hotel.name, hotel.rooms, hotel.rooms e assim sucessivamente. Idêntico. Só a notação aqui em cima que é diferente. Aqui é literal e aqui é construtor. Ok? Bom, criando um objeto com propriedades e métodos. Aqui a gente já está criando ele, né? Um sinal de 2 pontos separa os pares chave barra valor. Então, aqui, ó, 2 pontos chave e valor. E há uma vírgula para cada par de chave. Olha aqui, ó, vírgula, vírgula, vírgula. Lembrando que o último, se você não for inserir mais nada depois dele, você não precisa colocar a vírgula. No caso aqui do método, eu não coloquei uma vírgula aqui porque não precisa. E aqui, né, a anotação de construtor de objeto. A função pode ser usada para criar vários objetos. A palavra-chave this é usada em vez do nome do objeto. Então aqui eu uso this, que é a mesma coisa se eu fosse usar o nome do objeto. E aqui ele representou, né, o this.name, que vai ser a
essa variável, esse parâmetro que está aqui dentro, que vai se transformar em propriedade do objeto. Bom, isso aqui foi uma recapitulação de maneiras aí de você poder criar os seus objetos. Vejo você na próxima aula, a gente está finalizando aqui. Vejo você na próxima aula. Não deixe de colocar suas dúvidas aí no comentário para eu saber se você está aprendendo ou não, se eu preciso ter uma aula especial para a gente prosseguir. Lembrando, esse capítulo aqui é de suma importância porque orientação a objeto daqui para frente é só isso que a gente vai trabalhar. E para você criar os seus projetos, você vai ter que saber isso aqui na ponta da língua, melhor, né? Na ponta do dedo, na ponta da unha. Beleza? Forte abraço e eu vejo você na próxima videoaula.